A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos começando mais um encontro de reflexão, de oração, para meditarmos juntos a vida diante da luz do Senhor com a ajuda de um grande amigo lá do céu, um grande diretor espiritual, santo, doutor da nossa igreja, São Francisco de Sales. Vamos nos sentir assim, ali no gabinete, na sala de conversa, de confissão, de oração com o Bispo de Genebra, São Francisco de Sales, para mais um momento de direção espiritual. Você precisa dessa ajuda, assim como eu, para caminhar de uma forma reta, na amizade com Deus, como uma verdadeira alma amiga de Deus? Então você é Filoteia. Você tem este coração desejoso de uma vida devota, de uma vida dedicada a Deus. É uma alegria saber que você está aí conosco, talvez pela primeira vez, ou então sempre está conosco aqui neste espaço de reflexão, de meditação com a riqueza do ensinamento que tem sabor de mel deste grande doutor São Francisco de Sales. Meu irmão, minha irmã, abraço a você que está conosco pela internet, pelas plataformas mais diversas, você que está nos vendo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, você que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, você que está conosco nas páginas da Paróquia de Santo Antônio ou da Comunidade Mariana Boa Semente. É uma grande alegria saber que você está aí do outro lado. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio do Bem, você que está sintonizando a 102.1 Rádio Cultura FM, a rádio da Diocese de Quixadá. Recebe o nosso carinho, o nosso abraço e já motiva você que está conosco a chamar outras pessoas para este nosso momento. É muito fácil, está pela internet, copia agora o link desta transmissão, toca nessa setinha e envia para grupos de WhatsApp, de amigos de família, colegas de trabalho, irmãos de igreja, de missão, enfim, os seus grupos, os seus contatos privados também, vai passando adiante, vai compartilhando para muita gente ser alcançada por essa graça. Está ouvindo pela rádio? Convida as pessoas que você conhece para sintonizar aqui a Rádio Cultura, a Web Rádio Jesus Misericordioso, para acompanhar também este momento conosco. Você já tem o livro Filoteia? Se não tem, procura adquirir, tá bom? Nas boas livrarias católicas, também livrarias virtuais pela internet, você pode adquirir o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, que reúne todos estes conselhos maravilhosos de São Francisco de Sales. E vamos rezar agora para mais um dos nossos encontros. Hoje a gente vai falar sobre algo muito, muito importante. São Francisco de Sales nos diz, e é claro, você já entendeu a necessidade de romper com o que é errado, romper com o pecado, romper com a amizade, com aquilo que não presta, para viver na amizade com Deus. Não é difícil de entender, você não pode ser amigo de uma pessoa sendo um grande amigo de um inimigo desta pessoa. É um negócio meio que estranho. Amizade tem a ver com coisas em comum. Então, se você é amigo de alguém, você gosta daquilo que aquela pessoa gosta e assim por diante. E na relação com Deus, a gente vai nessa mesma linha. Hoje, São Francisco de Sales vai nos mostrar como a gente pode fazer para alcançar essa pureza do coração, de não simplesmente detestar o pecado, isso eu preciso fazer, você também, não querer conversa com o pecado, romper com o pecado, principalmente o pecado grave, mas também os pecados menores, mas também romper com tudo que atrai, com todo desejo, vontade de pecar, saudade do pecado, todas essas coisas, esses afetos que às vezes ainda estão presentes no nosso coração. Veja que assunto interessante essa nossa conversa de hoje com São Francisco de Sales. Como purificar o nosso coração, não só dos pecados, mas também dos afetos, das atrações, dos desejos com relação ao pecado. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo,
Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Vamos pedir a intercessão de São Francisco de Sales. Reze conosco, meu irmão. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura do coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real pelas coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. E trace, meu irmão, minha irmã, sobre você o sinal da cruz, pedindo a proteção e a iluminação de Deus sobre todo o seu ser. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro na mão, abrindo o seu coração à graça de Deus, deixa a luz do céu entrar e vamos agora meditar juntos este capítulo maravilhoso do livro Filoteia, é o capítulo 8, em que nós vamos aprender com São Francisco de Sales como alcançar este grau de pureza que nós precisamos. Você quer ter um coração puro? Você quer ter um coração livre do pecado e também desses desejos, desses afetos ao pecado? Vamos aprender, vamos perguntar. São Francisco de Sales, por favor, me ajuda porque eu estou recaindo muito em muitos pecados, me ajuda porque mesmo sem pecar eu estou me sentindo atraído ao pecado, com saudade dos pecados que eu vinha cometendo e vou acabar caindo de novo. Por favor, São Francisco de Sales, Bispo de Genebra, me ajuda. Vamos ouvir então os conselhos deste grande santo. Vamos lendo e vamos refletindo. Para isso, é necessário formar uma ideia viva e a mais perfeita possível do mal imenso que traz o pecado, a fim de que o coração se compunja e desperte em si uma contrição veemente e profunda. Uma contrição, por mais tênue que seja, mais verdadeira, é bastante para alijar da alma o pecado, máxime se for unida à virtude dos sacramentos. Mas, se é penetrante e veemente, então pode purificar o coração também de todas as más inclinações que provêm do pecado. Veja que interessante. São Francisco de Sales está dizendo que para que eu e você tenhamos o coração purificado do pecado e de tudo aquilo que nos leva a pecar, que nos atrai ao pecado, é necessário que tenhamos uma ideia viva e a mais perfeita possível do mal que o pecado nos faz, do mal imenso que o pecado nos faz. Você entende? Veja que existe uma lógica muito interessante. Quanto mais eu tenho consciência, uma consciência clara, viva, não é apenas uma informação. Quanto mais eu tenho essa consciência clara e viva do mal que o pecado me faz, isso vai favorecer, e como ele diz, com a ajuda dos sacramentos, o sacramento da confissão, de modo especial. E aqui eu já pergunto a você se você tem se confessado com frequência. Quanto mais a gente se confessa com verdadeiro arrependimento, mais o nosso coração não só vai sendo purificado, mas também vai sendo fortalecido nessa resistência ao pecado. Então a ideia é essa, fortalecer essa convicção. O pecado me traz um mal muito grande. Se isso cresce como consciência, como convicção, eu vou ter mais facilidade de evitar o pecado, de tirar o pecado do meu coração, mas também daquelas coisas que me levam a pecar. E aqui São Francisco de Sales vai nos ajudando a entender isso cada vez mais. Ele diz assim, preste atenção,
Considera os seguintes exemplos. Se odiamos alguém pouco profundamente, aborrecemos-nos simplesmente de sua presença e o evitamos. Não é assim? Você não gosta de alguém, e essa expressão odiar alguém é muito forte, mas para dizer assim, quando você não se identifica com alguém, quando aquela pessoa, aquela presença lhe causa algum tipo de mal, se isso não é muito profundo, digamos uma pequena antipatia, alguma coisa desse tipo, aborrecemos-nos simplesmente da sua presença e o evitamos. Não é bom a gente ficar isolando pessoas, não, mas você sabe que na prática, muitas vezes nós somos levados a isso. Você não vai muito assim com a cara de alguém, não é que você gosta muito daquela pessoa, não é que você detesta, você quer acabar com a vida daquela pessoa, não é isso. Isso já faz com que você evite estar na presença daquela pessoa, não é isso? Agora preste atenção, entenda que ele está nos levando a uma comparação. E aí ele vai além, ele diz, mas se o nosso ódio por aquela pessoa é violento e de morte, atenção, não nos limitamos a esta repugnância interior e a esta fugida. O rancor que lhe guardamos estende-se também às pessoas de sua casa, a seus parentes e amigos, cuja convivência nos é insuportável. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que São Francisco não está legitimando isso, viu? Dizendo, olha, você detesta as pessoas, depois detesta também todo mundo que é da família dela, não é isso. Ele está dizendo que, numa realidade humana, natural e sem a força e a graça de Deus e um esforço humano muito grande, na prática acontece isso. Quando você tem uma raiva grande de alguém, quando você detesta muito aquela pessoa, até os parentes, até os amigos, seja quem for, tudo que lembra aquela pessoa você quer distância. É ou não é assim? Pronto. Agora vamos trazer isso para a realidade do pecado. Veja, ele vai além nesse exemplo e diz assim, o seu retrato mesmo nos fere os olhos e o coração, entende? Você tem tanta raiva daquela pessoa, que quando você vê uma foto dela, você está aqui nas redes sociais, de repente aquela pessoa apareceu, aquilo já lhe faz se sentir mal. O seu retrato nos fere os olhos e o coração. E tudo o que lhe diz respeito nos desagrada. Tem a ver com aquela pessoa, pode ser até um assunto interessante, quando botar o nome da pessoa no meio, você diz, vamos falar de outra coisa. Veja agora. Assim, o penitente que odeia de leve os seus pecados, um arrependimentozinho assim, meia boca, né? E tem uma contrição fraca, um arrependimento fraco, se bem que verdadeira, um arrependimento, sim. Entende mais ou menos que aquele pecado não faz bem, mas essa contrição é fraca, mesmo sendo verdadeira, atenção, fácil e sinceramente se determina e propõe a não os cometer de novo. Mas, se seu ódio é vivo e profunda a sua dor, não só detesta o pecado, mas abomina também os hábitos maus e tudo aquilo que o pode atrair e servir-lhe de ocasião de pecar. Entendeu a comparação? Eu e você, meu irmão, minha irmã, você que está aí pelas redes sociais, você que está conosco pelas rádios, você que está ouvindo a Rádio Cultura, eu e você temos que detestar o pecado, entende? Ter como que assim um ódio, uma raiva do pecado, como a gente não deveria ter de determinadas pessoas, que a gente não quer ver nem de longe, nem um retrato daquela pessoa, e nem quem quer que seja que tenha a ver com aquela pessoa. Em vez de você ficar com essa raiva toda aí de alguém desse tipo, você tem raiva de alguém desse jeito, não precisava, viu? Isso aí não é bom não. Então fala o seguinte, pega essa raiva todinha aí e joga em cima do pecado. Tenha essa raiva do pecado. Aproveita aí essa sensação, essa ideia e coloque isso sobre o pecado. Aí sim, dele a gente tem que ter raiva, não é das pessoas não.
não é da família das pessoas, não é de tudo que lembra essas pessoas, não é do retrato dessas pessoas, é do pecado. Desse pecado que eu e você tantas vezes repetimos nas nossas confissões, continuamos caindo nele, porque a nossa contrição, o nosso arrependimento é meio assim, sem vergonha, sem profundidade, sem convicção, sem dor no coração, sem essa ideia viva do mal que o pecado nos faz. Por isso diz São Francisco de Sales, é pois necessário, Filoteia, que dês à dor de teus pecados a maior intensidade e extensão de que fores capaz, para que abranjas até as mínimas circunstâncias do pecado. Foi assim que Maria Madalena, desde o primeiro instante de sua conversão, perdeu todo o gosto aos prazeres, a ponto de não os conservar sequer no pensamento. Veja, um pecado que dói realmente no meu coração, que eu tenho a ideia clara, viva do mal que ele me faz, ele não deve passar nem pelos meus pensamentos. Alguma coisa que possa me atrair àquele pecado não deve passar nem pelos meus pensamentos. Outro exemplo, e Davi, o rei Davi, protestava que odiava o pecado e os caminhos e veredas do pecado. Eu e você temos que odiar o pecado e os caminhos e as veredas do pecado. Alguém que cai no pecado por conta da bebida deve detestar até o cheiro, o ambiente que favorece. Você peca muitas vezes com a sua língua, falando mal das pessoas, deteste esse pecado. Ele é triste, é o pecado da maledicência. Sua língua foi feita para bendizer, para louvar a Deus, para engrandecer as pessoas, para usar expressões de misericórdia para com as pessoas. Não para falar mal das pessoas. Tem um ambiente que favorece, tem uma rodinha de amigos onde o negócio rola solto ali, né? Como a gente costuma usar a expressão aqui no dia a dia, né? Pelo menos aqui na nossa região do Nordeste a gente usa muito, chama de tesoura, né? Você está cortando alguém, evita essa roda de conversas, evita esses amigos da fofoca. Você costuma cair no pecado por conta de algum canal, algum perfil nas redes sociais? Evite não só o pecado, mas os caminhos e as veredas do pecado. É nisso, diz São Francisco de Sales, que consiste a renovação da alma, que o mesmo profeta comparava ao remontar da águia. Você quer revigorar suas forças, né? Como o profeta Isaías fala, né? Subir com asas de águia na direção de Deus. Então trate de crescer nessa convicção. O pecado é uma desgraça. E tudo que me leva a pecar é desastroso. E eu quero manter distância. Meu irmão, se eu e você fizermos isso, a gente vai voar alto como águia. Continua o doutor que ensina com gosto de mel. Escuta São Francisco de Sales. Mas para persuadir-te vivamente da ruína do pecado e conceberes-lhe uma dor verdadeira, o que é necessário, São Francisco? Eu quero essa convicção viva da ruindade do pecado. Eu quero ter uma dor verdadeira com relação a ele. O que é que eu preciso fazer? Muito bem, ele diz, cumpre aplicares-te a fazer bem as meditações seguintes. São Francisco de Sales vai nos sugerir meditações, assuntos para a gente pensar sobre eles, considerar sobre eles, refletir sobre eles e tomar propósitos, assumir decisões a partir deles. Meditações, cujo exercício, olha que promessa, hein? Promessa de um doutor da igreja. Escute,
cujo exercício destruirá com a graça de Deus. Olha, você vai fazer a sua parte, você vai se dispor a meditar, refletir sobre esses assuntos que ele vai nos propor. E ele diz que com a graça de Deus, essas meditações vão destruir em teu coração todo o pecado, até as raízes. Olha que maravilha, gente. Vamos tomar posse dessa promessa, vamos dizer, eu quero isso aí, eu quero destruir no meu coração todo o pecado até as raízes. Você sabe, né? Se você não destrói as raízes, cresce de novo. Porque a gente tem umas plantinhas aqui na nossa comunidade que crescem onde não devia crescer, a gente arranca, parece que ficou beleza. Assim, no primeiro momento, tá tranquilo ali. Passa um dia, passa dois, não é que elas começam a crescer tudo de novo. Por quê? Porque tem uma raiz ali, ficou uma raizinha. A gente vai, se confessa, né? Parece que ficou tudo bem e depois aquele pecado volta. Olha a promessa, essas meditações irão, com a graça de Deus, destruir no nosso coração todo o pecado, até as raízes. Diz São Francisco de Sales, com este intento, com esta intenção, com este desejo, eu as escrevi para ti. Obrigado. Agradeça ao santo, eu as escrevi para ti, segundo o método que me pareceu melhor. Faze-as uma por uma. Olha, não vá querer ouvir os programas todos no dia só, né? Por isso que a gente vai aqui, devagarzinho. É igual uma medicação, né? Você normalmente toma uma colher por dia, toma um comprimido por dia, enfim, tem uma dose diária. Por melhor que seja o remédio, você não toma ele todo de uma vez, né? Ele ou não funciona ou até faz mal. Então, olha, devagar, uma por uma, conforme a ordem que seguem. Então também fica atento, fica atenta, você que está acompanhando aí nas redes sociais, pela rádio, fica atenta à ordem, tá bom? Da publicação, a ordem do nosso encontro aqui. Uma por uma, conforme a ordem que segue. Toma apenas uma em cada dia. Veja que ele vai reforçando isso. Outra orientação. E se for possível, eu te aconselho que seja de manhã. Esse remédio aqui, que São Francisco de Sales vai nos dar, né? Uma cápsula por dia, uma meditação por dia. Ele diz, tome só uma por dia e de preferência pela manhã. Porque este é o tempo mais próprio para estes exercícios de espírito. Equivale para outras ocasiões. Gente, eu sei que cada pessoa tem a sua individualidade, mas existe uma lógica comum, assim para dizer, né? Que exercícios espirituais, se você fizer pela manhã, eles rendem um pouco mais. Você está com a cabeça mais fresca, entende? Então, tem mais possibilidade de assimilar. Você tem um dia inteiro para ficar retomando, remoendo, né? Revendo, refletindo tudo aquilo lá. Então, se possível, claro, não teve jeito, vai fazer no outro horário, melhor do que não fazer, né? Mas, se possível, pela manhã. Tem até algumas medicações também, né? Suplementos que são aconselhados a tomar de manhã para na hora em que o organismo vai absorver melhor. Então, tem a ver com isso, certo? Não é à toa. É o tempo mais próprio para estes exercícios de espírito. Depois, pensa durante o dia, reflete, medita, recorda durante o dia contigo mesmo sobre aquilo de que ainda te lembras. Fez um encontro, participou aqui com a gente, vai ouvir a meditação. Gente, cada dia uma meditação mais interessante do que a outra, numa sequência bem orientada. Aí você passa o dia pensando naquilo, refletindo sobre aquilo. E se ainda não tens prática em meditar, lê para tornar mais fácil a segunda parte deste livro. Então, se você nunca meditou, então ele sugere que você leia a segunda parte do livro, dá uma antecipada aqui, né? Se você já faz algum tipo de leitura espiritual, com a palavra de Deus, com algum livro, então vamos adiante, né? Se não, nunca meditei, nunca sei nem o que é isso aí, nunca peguei um texto para refletir, para pensar, nem na escola. Então, olha,
a dica dele, leia a segunda parte do livro, em que ele vai ajudar mais um pouquinho a falar sobre meditação. Amém? Então pronto, está feito o nosso acordo. Eu convido você a acolher esse conselho de São Francisco de Sales. Começar, a partir do nosso próximo encontro, uma sequência de meditações. A cada dia um tema, onde a gente vai estar lendo, refletindo, segundo as orientações dele. E ele nos fez uma promessa. Nós vamos cobrar essa promessa, hein, São Francisco de Sales? Ele disse que se a gente fizer realmente com atenção, em oração, essas meditações, de preferência de manhã, vai lembrando. E se a gente não ficar ali só naquele momento, mas passar o dia pensando naquilo, refletindo sobre aquilo, ele diz que com a graça de Deus, esses exercícios espirituais vão tirar o pecado do nosso coração até as raízes. Que maravilha! Agora faça a sua parte. É como se você fosse para o médico e ele dissesse, você tem que tomar esse remédio, tal hora do dia, e depois você tem que fazer isso ou aquilo de atividade. Se você faz, você tem todo o direito de chegar para o doutor e agradecer. Muito obrigado, doutor, funcionou, né? Ou até cobrar, não funcionou. Mas se você toma o remédio um dia, no outro não toma, toma numa hora errada, toma, mas não faz as atividades que ele orientou, aí fica difícil. Mas nós vamos fazer, né? Fica combinado assim? Já vamos rezar pedindo essa graça de trilharmos esse caminho, continuarmos esses encontros com este grande santo, São Francisco de Sales. E diga mesmo, Senhor, pela intercessão de São Francisco de Sales, de Nossa Senhora de São José, tira do meu coração o pecado e todas as suas raízes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se não segue o nosso perfil, não saia sem fazer isso, tá bom? Clica aí no botãozinho inscrever-se, toca aí no botão seguir, dê um sinal de positivo, de gostei, deixe o seu like dizendo que você gostou, porque isso ajuda a expandir, espalhar, propagar esse conteúdo para outras pessoas. Seja um divulgador, seja um divulgador, uma divulgadora desse encontro diário que estamos tendo de segunda a sexta com São Francisco de Sales. Abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.